Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Na hora de curar doenças e mal-estares, os remédios fitoterápicos podem ser uma boa opção. Mas você sabe como esses medicamentos atuam no nosso organismo? Para responder a essa e outras perguntas, estamos recebendo a professora doutora Luciane Cruz Lopes, dos cursos de Farmácia e Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Sorocaba. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. A senhora esteve conosco no meio do ano, quando a senhora estava indo para mais uma viagem internacional, uma vez que a senhora faz parte da Organização Mundial de Saúde, para a África, onde a senhora estava lá trabalhando com uma relação, uma lista de medicamentos naquele país. E como é que foi essa viagem e o que foi que a senhora passou, aprendeu e desenvolveu e ensinou lá na África? Fernando, muito obrigada pelo convite, possibilidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho, né, mostrando o que a gente tem feito. Então, como consultora da Organização Mundial da Saúde, eu fui convidada para, em janeiro e fevereiro, estar fazendo treinamento e capacitação de uma equipe de profissionais da área médica de Cabo Verde e farmacêuticos também, e elaborando a lista de medicamentos essenciais. Isso foi no começo do ano. Em junho, eles me pediram para voltar a Cabo Verde e trabalhar a política nacional de medicamentos do país de Cabo Verde. Então, nós também fizemos mais oficinas de capacitação de profissionais, terminamos finalmente de elaborar a lista de medicamentos essenciais que saiu publicada no Diário da União deles e publicamos a política nacional de medicamentos daquele país. Foi uma experiência muito boa, eles gostam muito dos brasileiros, né? O cabo-verdiano ele é muito simpático, ele é muito interativo, ele segue muito aquilo que o Brasil usa como leis, né? Ele usa o Brasil como modelo, mas é um país muito interessante, tem muita diversidade, eles são 9 ilhas, né? Então, a dificuldade geográfica entre as ilhas é muito grande e eles tentam, da melhor forma possível, melhorar a qualidade da saúde da população. A língua pátria deles é o português? É o crioulo. Crioulo. Mas eles falam português também, né? Então, eles falam português com sotaque de Portugal e mais algumas variações do crioulo, que é muito bonito de escutar. Professora, por outro lado, a senhora também trabalha na coordenação da Comissão Nacional de Elaboração da Lista de Medicamentos Fitoterápicos financiados pelo SUS. Então, saiu uma lista de medicamentos fitoterápicos. Então, vou começar até para você que está nos acompanhando, entender qual é o conceito de medicamento fitoterápico. O que são exatamente os fitoterápicos? São os ditos medicamentos naturais? Aquele, de repente, chazinho que eu tenho no quintal de aquela planta, que vira chá, ela é um medicamento fitoterápico? Então, Fernanda, acho que é um bom início essa pergunta. Os medicamentos fitoterápicos são aqueles que são compostos por produtos ou extrações de plantas medicinais, né? Então, não é propriamente dito o fármaco extraído da planta, mas em si a planta, né? Então, o extrato da planta, o extrato seco da planta, o pó do extrato seco, isso é um fitoterápico. Agora, aquela plantinha ali do fundo de quintal ou aquilo que foi plantado em grandes plantações, que é o insumo, ele é usado para preparar o medicamento final. Então, o medicamento fitoterápico é uma preparação que tem que ter controle de qualidade, eu tenho que dosar marcadores, são aquelas substâncias que eu tenho certeza que aquela proporção daquela substância que vai ser responsável pelo efeito do medicamento. Então, por exemplo, planta medicinal é muito difícil de ser produzido, um medicamento fitoterápico, porque dependendo da época do ano, a concentração do solo muda. Então, a concentração dos constituintes da planta também pode mudar. Então, o controle de qualidade do produto acabado, ou seja, da concentração daquele princípio ativo, daquele marcador, porque nem sempre é o princípio ativo, que é utilizado para controle de qualidade daquele medicamento, ele tem que estar na quantidade certa. Se não tiver, você tem que esperar a colheita do outro ano para você preparar novamente o produto fitoterápico. Agora, aquela planta sua, que você faz o chazinho, aquilo lá é uma planta medicinal, aquilo não é um medicamento fitoterápico. Aquilo que é registrado na Anvisa, para ser registrado na Anvisa tem que ter critério de segurança e eficácia.
E isso tem que passar por um controle de qualidade, como a senhora disse, consequentemente, a variação da temperatura, a variação da qualidade do solo, a variação de um monte de elementos, até na forma do preparo. Se ele não é feito da mesma maneira, ele pode ter reagir de forma diferente no organismo humano. Sim, sim. Qual é o risco, de repente, de usar aquele chazinho que a vovó usava, que a comadre indicou que também usava, de repente pegou uma planta, juntou 2, 3 e faz lá, ou ainda, Sorocaba tem uma tradicional banca no mercado, como algumas outras cidades que estão nos acompanhando também deve ter, aquela banca de remédios medicinais, que é procuradíssimo, e aí lá aquele balconista dá uma consulta, o que você tem e o que você precisa, e vira garrafada, e vira não sei o que mais. Qual é o risco disso, professor? Então, olha só, em medicina, em ciência, em saúde, toda a utilização de medicamentos, ela tem que ser comprovada que ela não tem risco. Então, como que eu comprovo que essas misturas que estão sendo feitas não geram uma substância diferente que pode trazer um risco para um paciente? O paciente pode estar agindo como cobaio, né, dessa experimentação. O uso de plantas medicinais, ele vem de séculos atrás. Mas para você realmente dizer que aquela planta tem eficácia e que ela não tem risco, você tem que testar. Então, eu brinco com meus estudantes dizendo o seguinte, que toda vez que eu falo, você acredita que funciona? Então, eu estou transformando o uso de uma substância em religião, porque a gente tem que acreditar em Deus. Na ciência, a gente precisa provar. Então, me mostra o dado, né? Então, a partir do momento que você vê o dado, você verifica se tem eficácia ou não. Você pode ter, por exemplo, isoflavona, que é o pessoal usa lá da soja para fogachos em mulheres. O que os estudos mostram? Que tem uma porção de estudos com isoflavona. Então, o que os estudos mostram? Os estudos mostram que ela reduz 1,5 fogacho por dia. Quantos fogachos uma mulher tem no período do climatério? 60 a 80 fogachos por dia. Então, eu não posso dizer que ela não é eficaz, mas você vai no formato que ela está sendo produzida ou nos estudos que estão sendo produzidos, ela reduz uma quantidade muito pequena. Então, ela tem risco? Ela não tem risco. É um medicamento bastante seguro, mas ela não tem uma eficácia que a gente espera que tenha. Alguns medicamentos, para eu provar que o medicamento tem eficácia, então, além de eu produzir o controle de qualidade do insumo, que é a planta mesmo, medicinal, eu tenho produto de qualidade do produto acabado, que é o medicamento acabado, eu tenho que, depois de produzir esse medicamento, eu tenho que testar. Eu tenho que fazer um ensaio clínico com ele, ou seja, duplo. Quem está avaliando não pode saber o que é que está sendo testado, o paciente também está cego, eu vou usar um número grande de pacientes, vou testar se tem benefício ou se tem risco. Se você utiliza um medicamento só com base na tradicionalidade, você corre risco. Por exemplo, o pessoal começou a usar muito tempo a cava-cava e começou a aparecer fenômenos de toxicidade hepática. O Confrei, que tinha uma indicação popular para cicatrizante, e ele funciona como cicatrizante, algumas pessoas utilizavam ele por via oral. Ele começou a produzir lesão hepática e morte. Então, é um risco muito grande. Medicamento, olha, se você fala que é um medicamento, qualquer medicamento precisa de prova científica para você utilizar. Então, eu tenho a prova científica, então deixa eu ver essa prova científica, ela é de boa qualidade? Ah, ela é de boa qualidade. Por exemplo, quando você usa aloe vera, o creme de aloe vera para tratar psoríase, é fantástica, né? Então, ela tem uma efetividade muito semelhante ou um pouco superior à própria hidrocortisona que é usada como medicamento alopático. Se você olhar alguns medicamentos como, deixa eu pegar aqui para eu não me equivocar, eles têm um benefício muito bom. Por exemplo, o gengibre para tratar náusea em mulheres grávidas. É um medicamento seguro e funciona, né? Então, ele foi testado, agora, você tem estudo. Fala, vamos pegar o gengibre que a senhora procura aí. Agora a gente fala, por exemplo, do gengibre para tratar náuseas em mulheres grávidas. Agora, eu comer o gengibre, eu fazer chá do gengibre, qual é a proporção que eu uso de gengibre. Então, é mesmo o conceito que a senhora está explicando, quer dizer que
O gengibre, sim, que é conhecido, que a gente compra no mercado, mas, por outro lado, a quantidade e a forma de preparo, que é um processo científico que vai elaborar com o resultado adequado. Senão eu vou comer o gengibre inteiro, achar que eu vou eliminar a náusea. Ou mesmo. eu vou cheirar o gengibre e também diminuir a náusea. Está corretíssimo. É isso? Está corretíssimo. Não, então, é dentro daquela proporção que foi estudada, que é o medicamento. O medicamento tem a proporção do princípio ativo, que foi extraído de vários gengibres, você concentrou, padronizou, tem tantos por cento de tal princípio ativo. Então, essa concentração do medicamento padronizado é que a gente testou e verificou que realmente funciona. E funciona também como adjuvante, por exemplo, de tratamento de pacientes que estão fazendo quimioterapia. Porque no câncer, quando você faz a quimioterapia, você tem muita náusea. Ele é um bom adjuvante e ele é seguro. Entendeu? Então, tem muitas plantas medicinais, por exemplo, a alcachofra, que é a Cinara escolhemos aqui. A Cinara escolhemos, ela é muito boa para tratar dislipidemia, problemas de colesterol. Funciona, mas no medicamento contendo a alcachofra. Né? Porque não adianta eu comer o coração da alcachofra todo dia no almoço, que eu vou diminuir o colesterol. Não adianta. Não. Quer dizer que tem que ser na proporção. Eu acho que você que está nos acompanhando, está sendo esclarecido agora com a doutora Luciane, como é que faz para você usar esse tipo de medicamento e receber, lógico, que essa história oral que vem da avó, que vem da comadre, que a planta funciona, pode funcionar, mas, por outro lado, pode criar situações adversas, como ela está explicando. Então, vamos prestar bastante atenção nessas orientações e saber o que procurar, o que comprar na hora certa. E aí, existe essa relação de medicamentos, senhora da Comissão Nacional de Elaboração de uma lista de medicamentos fitoterápicos financiados pelo SUS. Isso significa o quê? Que, de repente, eu posso ser atendido por um médico no SUS, no PA, o que é que seja, e o médico pode me receitar esse medicamento e eu posso até pegar esse medicamento de forma gratuita? Então, essa comissão, ela trabalhou nos anos de 2010 e 2011. Depois ela foi destituída porque mudou um pouco o organograma do Ministério da Saúde. Essa comissão, ela elaborou um documento, que é este aqui que eu estou me baseando, para eu não falar coisa errada. Esse documento foi um documento muito bom, posso disponibilizar depois, porque é público, né? E a gente classificou os medicamentos quanto à eficácia deles e segurança. E enviou esse documento para o Ministério da Saúde. Só que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, esse documento não foi utilizado. Então, aqueles medicamentos que a gente tinha avaliado que realmente funcionam, que realmente são seguros, esses medicamentos foram trocados por outros que a gente tinha avaliado que não tem estudos ainda em seres humanos. E são atualmente hoje, esses daqui que estão sendo financiados, parte deles não tem evidência de segurança, não tem evidência de benefício. Quer dizer que foram 23 medicamentos avaliados, é isso? 23 medicamentos avaliados. E 9 foram constatados que têm segurança. Sim. Por outro lado, a senhora tem uma lista de medicamentos que hoje não foram comprovados, mas que estão sendo financiados. Estão na lista. Por exemplo, um medicamento muito perigoso que tem efeito adverso é a cáscara sagrada. É usada para produzir para paciente que é constipado intestinalmente, né? Tem constipação, não consegue evacuar, né? Então, você usa a cáscara sagrada. Só que a cáscara sagrada tem derivado antraquinônico, que é um derivado cancerígeno. E ela causa dependência da mucosa intestinal. Então, por que usar a cáscara sagrada se a gente tem um outro fitoterápico, que é o próprio Psyllium, chamado Plantago ovata, que serve com muito benefício para síndrome do colo irritável e serve para a constipação intestinal e não tem esse efeito adverso da cáscara sagrada. Então, por que financiar com o nosso dinheiro um medicamento que tem risco e não tem benefício definido? Espinheira santa é a nossa famosa... a espinheira santa, isso. A espinheira santa... Ela foi testada, ela tem 2 ensaios clínicos pela espinheira santa, os 2 ensaios clínicos foram mal conduzidos, não foram bem feitos. E quando você compara o efeito da espinheira santa para tratar a úlcera gástrica ou para tratar a Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que ataca o estômago das pessoas e pode desenvolver câncer ou pode desenvolver úlcera, ela não conseguiu ser melhor que o placebo. Então, falta um estudo de qualidade para você dizer que a espinheira santa consegue realmente proteger o estômago de um paciente. Então, ao invés de o governo financiar
medicamentos, por exemplo, como o guaco. O guaco é o uso tradicional. Mas a gente já mediu quanto que o guaco consegue ser efetivo para diminuir uma tosse, para melhorar a secreção, etc. Não tem nenhum estudo em ser humano. Nós estamos usando aquelas coisas da tradicionalidade, quer dizer, como é que eu posso usar a tradicionalidade para financiar medicamento para SUS, entendeu? Então, é uma coisa séria isso que está sendo feito. Quando vai buscar na literatura e ver se você encontra algum estudo feito com o guaco em ser humano. Não tem. Quer dizer, eu não estou dizendo que ele não é eficaz ou que ele não é seguro. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu preciso provar que ele é efetivo antes de começar a usar. Ah, mas a minha avó usou. Escuta, a minha avó, a minha tia pode até ter usado, mas eu em ciência, eu em medicina, eu preciso dar informação para o médico o quanto é efetivo, o quanto é seguro, se tem algum risco, se tem alguma contraindicação. Por exemplo, o guaco, ele é uma planta que tem cumarina. Cumarina é um anticoagulante. Será que o uso do guaco poderia ser utilizado em quem já usa anticoagulante para tratar fibrilação atrial ou algum outro problema cardíaco? A gente não tem esse estudo. Então, precisa haver mais estudos. O que eu acho que o governo tem que incentivar é estudo para a gente utilizar com benefício, com segurança, esses fitoterápicos, que tem muitos fitoterápicos muito bons. Por exemplo, a garra do diabo, ela é muito boa para tratar dor lombar, é um medicamento fantástico, mas eu tenho que tomar cuidado. Ela é hepatotóxica, mas ela funciona, isso já está provado. Então, o que não está combinado, hepatotoxicidade é lesão no fígado. Então, pode machucar o fígado, pode trazer alguns transtornos importantes para a saúde do indivíduo. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, quando a gente fala em medicamento fitoterápico, a gente tem que cuidar. Agora, doutora Luciana, quando a gente percebe essa relação que a senhora está fazendo, a gente percebe que isso é uma decisão do governo e, consequentemente, há momentos em como esse no nosso programa que a senhora tenta esclarecer a população, mas, por outro lado, isso pode gerar uma denúncia até ao Ministério Público para dizer que o que vem sendo produzido e financiado não é indicado. Não tem prova científica. Você não tem prova científica. E o científica. risco disso também é muito grande. Por exemplo, essas plantas, parte das plantas que eu estou citando, elas fazem parte da Instrução Normativa publicada, Instrução Normativa 05, publicada em 2008. Né? Então, essas plantas, elas ganharam registro na Anvisa, chama-se registro simplificado, pela tradicionalidade de uso. Mas onde está? O critério foi só esse, a história que Mas a como é que eu provo? Como é que eu provo que eu não tenho risco? Como é que eu provo que ela é eficaz? E como é que eu começo a financiar isso? Então, hoje, você tem a Rename 2013, que ela financia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 produtos. Parte desses produtos você não tem prova científica de que funciona. Você não tem. Todo medicamento que faz parte da Rename 2013, a seleção dele para ele entrar lá é prova científica e segurança. E ser custo efetivo. Fitoterápico geralmente não é custo efetivo, mas a gente quer favorecer a flora nacional, a gente quer favorecer o uso de medicamento fitoterápico. Muito bem. Só que tem que ter prova científica. Então, hoje, quando você terminando de responder a sua pergunta, a Rename ela é composta de medicamentos alopáticos e medicamentos fitoterápicos. Se é medicamento, seja ele alopático ou fitoterápico, ele deve ser tratado de forma igual. Por que eu tenho que tratar um fitoterápico de forma diferente de um alopático? Ele passa a ser medicamento, né? Você vai dar para a sua filhinha, você vai dar para a sua mulher que está grávida. Então, é o mesmo procedimento, tem que ser o mesmo procedimento, tem que ser o mesmo rigor. E, principalmente quando a gente fala em financiamento, dinheiro público que está sendo utilizado para isso. Isso é muito sério. Agora, ele pode estar disponível na prateleira, se a gente não pensar no financiamento público, ele pode estar disponível na prateleira com alguma outra denominação, dizendo que ele não... Existe prova científica para aquilo, mas eu estou colocando à disposição. Eu lembro de uma época aí, tem os medicamentos ditos de moda, vamos falar da cápsula de alho. Então, diz que a cápsula de alho era bom para você evitar o resfriado. E aí está lá a cápsula de alho. Isso tem comprovação científica? Ou a própria indicação dizendo, olha, não existe comprovação científica disso, mas eu quero comprar, eu compro porque eu quero? Pode ser? Então, olha só, para ser registrado, a Anvisa solicita a comprovação e ela tem uma legislação bastante rigorosa para isso. E se ele não entrar como medicamento, ele entrar como complemento alimentar? Existe algumas empresas burlam para
medicamento passa para cosmético, cosmético passa para nutracêutico, que é suplemento alimentar, e se não consegue assim, entra como produto agronômico, que aí a legislação vai ficando um pouquinho menos rigorosa. Então, isso é grave. Isso é grave, porque para estar sendo comercializado, exige um registro na Anvisa. Para obter esse registro, tem que seguir a legislação de eficácia, né? Eu tenho que comprovar que é eficaz. O alho, ele tem uma indicação interessante, não é essa que você me disse. O alho, ele é o adjuvante, ele não é medicamento principal. Ele pode ser usado junto para diminuir casos de hipertensão arterial, pressão alta leve. Então, aquele paciente que está no comecinho, mas adjuvante, ou seja, junto com aquele medicamento que ele está tomando. Então, ele tem um benefício e ele é seguro para isso, certo? Então, às vezes, você tem várias indicações constando na bula e os estudos não são muito bem feitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que está na prateleira deveria ter sido registrado, e eu penso que foi, e que deveria ter sido julgado quanto à efetividade e quanto à segurança, mas tem muita coisa que entrou como nutracêutico, como medicamento, como substância agronômica, produto agronômico, etc. Mas deveria constar se é eficaz ou não é eficaz. Aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso, professora Luciane. Vem da história oral, vem da tradicionalidade, que diz que funciona, e aí um passa para o outro, e aí a pessoa compra. Quer dizer que muitas vezes é o hábito, acho que do brasileiro, ou não, a senhora que tem experiência por todo o mundo na área dos medicamentos, é característica do brasileiro fazer a automedicação, então ele passa na prateleira, na gôndola da farmácia, com a cestinha embaixo do braço, como ele compra arroz, feijão e outro tipo de produto no supermercado, ele passa lá e ele fala assim, bom, isso aqui é alho, então isso aqui é bom. Isso aqui é alcachofra, isso aqui é bom. Esse aqui é casca sagrada, isso aqui é bom também. Então ele pode comprar um monte de coisa, levar para casa e começar a tomar? Ele pode. E o risco disso? Mas o risco é grande. Mas é só no Brasil que acontece isso ou não? Não. Existem culturas em outros países também dessa mesma forma? Existe, mas a gente precisa passar mais informação segura, que eu acho, para a nossa população. Eu acho que o que falta é esclarecimento e aonde encontrar uma informação que seja segura. Então, uma coisa é você ter livre acesso a vitaminas, né? Todo mundo gosta de tomar vitamina, não sei porquê, tem um estudo mostrando que as vitaminas aumentam o risco de câncer e de mortalidade, um estudo japonês muito interessante, mostrando que o uso de vitaminas aumenta a mortalidade, principalmente vitamina E. Então, o indivíduo pode usar? Ele pode usar, né? Agora, ele tem que saber o risco que ele está correndo, a informação que a gente faz, o esclarecimento da população é que eu acho que a gente ainda não está fazendo direito no Brasil. Por exemplo, qualquer país por aí você pode usar. Esses medicamentos são aqueles chamados sem prescrição médica, né? Mas, por exemplo, um fitoterápico que tem uma indicação para tratar a psoríase, ou um fitoterápico que tem indicação como adjuvante de hipertensão, ele deveria exigir prescrição médica. Alguns são sobre prescrição médica. Mas a gente sabe que é só chegar na farmácia para alguns tipos de medicamentos que a gente compra sem prescrição. Isso acontece. Né? E de onde que surge, professor? Eu sei que a área da senhora da farmácia, até da minha área da comunicação, eu posso até saber o caminho, mas não sei se na farmácia você já tem algum estudo. De onde que surge esses remédios ditos de moda? Ele é uma responsabilidade da mídia, que obviamente a mídia não é responsável, mas a mídia só divulga, aí através dos veículos de comunicação, mas é um laboratório, é um picareta que desenvolve alguma coisa e divulga, e as pessoas acreditam, e isso vai se transformando em hábito popular. Eu lembro de uma época que era... barbatana de tubarão servia para tudo. E aí essa barbatana de tubarão era divulgada nas emissoras de rádios populares e programas populares de televisão, que você tomava barbatana de tubarão, curava da unha encravada até queda de cabelo, passando por impotência sexual. E aí foi constatado depois, através de uma pesquisa da USP, de que ali era placebo, aquilo era farinha. Então, você tinha que matar todos os tubarões do mundo para usar da barbatana, fazer o pó e fazer o remédio. Da onde que surge isso? Vocês fizeram estudos? Onde começa essa história? Indústria farmacêutica. Esse daí é o marketing da indústria farmacêutica. Como é que a indústria farmacêutica começa o marketing? Pela maior revista de veiculação no Brasil, a Veja, a Isto É.
Então, a indústria farmacêutica, ela publica, ela faz a propaganda nessas revistas, ela faz a propaganda, ela paga para locutores e etc. fazerem propaganda no rádio. E a Anvisa controla bastante isso. A Anvisa ela é bastante rigorosa na propaganda de medicamentos, é uma das qualidades que a Anvisa vem desenvolvendo. Agora, não dá para burlar tudo, né? Só que aí é isso que precisa ser esclarecido. Por exemplo, quando vem uma matéria na Veja de um medicamento novo para emagrecer, no dia seguinte ele some da prateleira, ou os médicos são bombardeados para prescrever aquele medicamento. Então, a mídia, ela é paga pelos laboratórios farmacêuticos, esse é o marketing deles, né? E a população precisa ficar um pouco mais com o pé atrás dessas notícias que são bombásticas, de moda, de utilização de medicamento, né? Então, tudo que é para emagrecer, como principalmente o brasileiro é obsessivo com estética, né? O brasileiro é um povo bastante preocupado com estética, porque nós temos uma costa imensa de mar, todo mundo vai para a praia, quer ficar com o corpo bonito, nós temos um clima que favorece a gente usar roupas mais abertas, né? Então, a gente tem uma preocupação excessiva com a estética. Então, tudo que falar que emagrece, vai, no momento que sair, no outro dia, vai ter a compra daquilo lá. Não existe tratamento, anorexígeno é um medicamento que tira a fome do paciente, que seja eficaz para tratar a obesidade. Isso tem que ficar claro para a população brasileira, né? Então, a Anvisa tomou uma excelente medida de retirar os medicamentos anorexígenos derivados de anfetamina do mercado. Eu achei que a Anvisa agiu com propriedade nesse momento e já estava no momento de ser retirado. Só para você ter uma ideia, o Brasil está atrasado 12 anos na retirada desse tipo de medicamento, que a Europa já não usa faz muito tempo, a Austrália, etc. Por quê? Obesidade é uma doença crônica. Então, para eu tratar uma doença crônica, eu tenho que usar um medicamento cronicamente. Esses medicamentos não são indicados para uso crônico. Eles são medicamentos que induzem síndrome do pânico, eles são medicamentos que aumentam a pressão arterial, eles têm uma porção de efeitos adversos e ainda por cima geram tolerância, ou seja, você vai ficando acostumado a usar e ele vai perdendo efeito. E pior, a hora que você para de tomar, você está com dependência física e você rebota ganho de peso. Você ganha muito peso depois que você para de tomar. Então, são medicamentos de risco, já deveriam ter sido retirados, foram retirados. Eu parabenizo a Anvisa por essa medida que ela tomou. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já vou deixar uma provocação para a professora. Acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília uma determinação que contradiz a Anvisa nessas anfetaminas, ou seja, voltará essas anfetaminas a estarem disponíveis para a população. A Câmara dos Deputados já aprovou esse documento da Anvisa, vai para o Senado e aí, possivelmente, para a sanção do presidente da República. Mas a gente fala disso daqui a pouco, após o intervalo. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Voltamos com o programa News Comunidade. Hoje estamos conversando com a professora doutora Luciane Cruz Lopes sobre remédios fitoterápicos. Nós deixamos uma provocação para a doutora Luciane, que ela falou sobre os medicamentos para emagrecer, que em 2011 a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, profissionais especializados, entenderam que as anfetaminas, ou um grupo delas, não deveria mais estar disponível nesses ditos remédios para emagrecer no país. Por outro lado, recentemente, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei acaba derrubando essa determinação da Anvisa. Agora, doutora Luciane, é contraditório. Como é que a Anvisa, com um grupo especializado, faz uma determinação, faz pesquisa e entende que isso é risco para a população, e um deputado
que não tem mínimo conhecimento disso, dá uma canetada, leva para a Câmara, não se sabe como que isso é aprovado, às vezes no meio de tantos outros projetos, e de repente pode voltar a ser vendido esses medicamentos. É um risco, então? Nossa, muito risco. E eu estou surpresa com essa informação, né, que você está passando, porque isso foi para consulta pública pela Anvisa. Teve um prazo para retirada dos medicamentos das prateleiras. Foi uma coisa muito bem conduzida, né? Esse medicamento já está fora de autorização de venda dos outros países há 10 anos atrás. Você precisa 12 anos atrás, né? Por que nós estamos voltando nessa discussão? Deve ser alguma pressão do lobby da indústria, que deve estar voltando aí, entrando em cena nesse cenário brasileiro. Mas a gente tem que ficar atento, principalmente às entidades de classe, para não deixar isso vir para frente, né? Isso é um retrocesso, isso é um retrocesso. A gente está falando de medicamentos fitoterápicos, que a gente entendeu que medicamentos à base de plantas. Por outro lado, a gente tem os medicamentos que não são os ditos fitoterápicos, são os alopáticos. Mas ele também não é desenvolvido através de planta? Não existe uma pesquisa de um produto natural que fez com que o medicamento existisse? Nem todos. Tem medicamentos, por exemplo, a tropabeladona, que é a atropina, né? Que a gente usa como colírio, para dilatar a pupila, a gente usa como medicamento pré-anestésico, né? Adjuvante pré-anestésico. A atropina foi retirada de uma planta, mas é uma substância química, né? Que hoje compõe um medicamento que é alopático. Agora, muitos medicamentos são síntese, são medicamentos obtidos por síntese química, né? Não são necessariamente fitoterápicos, mas a partir do momento que uma molécula vira um preparado com controle de qualidade, com estudos, ele precisa ter a prova científica que ele tem eficácia e não tem risco. Para vir para o comércio ou para ser financiado principalmente para a população, o balanço entre o benefício e o risco tem que estar bem definido, né? Ou seja, tem que ter bastante benefício e pouco custo. E tem que ser custo efetivo, ou seja, não é ser barato, Fernando, mas em comparação a outros medicamentos, o custo dele, a vantagem da utilização dele supera qualquer custo, né, em relação a outro, porque sempre é uma análise comparativa. Então, quando você diz que a velha aspirina é um excelente medicamento como antiagregante plaquetário, né, para impedir a coagulação sanguínea, é porque ela é um medicamento extremamente eficaz para evitar eventos secundários, ou seja, que o paciente tenha uma segunda infarto agudo do miocárdio, né, uma doença parecida. Então, a aspirina, ela é o medicamento mais indicado para isso. Quando você introduz um medicamento, por exemplo, como uma heparina de baixo peso molecular, que o custo é alto, né, para tratar várias, por exemplo, trombose, etc., ela é um medicamento que é caro, mas ele é efetiva. Então, e o benefício que ela traz supera todo o gasto feito com ela. Então, toda análise de um medicamento que vai para essa lista, seja ele um medicamento sintético, obtido por síntese química, ou um medicamento obtido, ou um fitoterápico, que tem a planta dentro dele, né? Ou uma substância química que tenha sido extraída de uma planta, se ele é medicamento, se ele está sendo financiado, ele tem que ter prova científica de que realmente ele é eficaz e que realmente ele é seguro. E o que são os remédios homeopáticos? Falamos dos alopáticos, falamos dos fitoterápicos, por outro lado existe uma outra linha que são os homeopáticos. Os homeopáticos, eles são medicamentos que agem em concentrações infinitesimais. Ou seja, você coloca uma gotinha pequenininha da substância ativa numa quantidade enorme de diluente. Então, de tal forma que a concentração fique quase zerada. Então, é a energia da molécula, praticamente assim, que agiria, né, na doença do paciente. E a homeopatia, o prefixo homo significa semelhança. Então, a homeopatia, o medicamento é dado porque ele produz semelhanças de efeitos em relação à doença, né? Então, um medicamento para tratar depressão, ele provocaria sintomas muito parecidos. Então, ele trataria pela semelhança,
e aí o paciente melhoraria. Então, é um princípio completamente diferente da alopatia, porque o prefixo alo significa contrário. Então, se ele está com pressão alta, é um medicamento para baixar a pressão dele. Então, todo o princípio de tratamento de alopatia e homeopatia, eles são diferentes, né? Inclusive, a consulta de um homeopata é uma consulta que leva em consideração todo o perfil do paciente, não só, ele não trata a doença, ele trata o paciente como um todo, né? Então, a conduta, ela é diferente. Mas também, se eu entender que a homeopatia é ciência e não religião, então alguém fala, você acredita em homeopatia? Eu volto à resposta, eu não sabia que tinha virado religião, né? Porque você não deve tratar uma ciência em acreditar ou não acreditar. Você tem que tratar uma ciência como ela deve ser tratada, ou seja, qual é a prova científica de que isso funciona. Então, tem vários estudos hoje com homeopatia super bem feitinhos, mostrando que ela tem efetividade para algumas doenças. Além desses 3, existe mais alguma outra linha de medicamentos que a medicina trabalha? Olha, Fernando, tem os florais de Bach, né? Que também necessitam provas científicas, né? Que eles têm benefício de tratamento, né? Medicamento eu não posso dizer, mas tem essa a gente chama de medicina complementar, né? Terapêutica complementar. Medicina antroposófica. Ela tem toda uma conduta diferente, né, de tratamento. Eu não sou uma pessoa muito indicada para tratar desse assunto, mas todo e qualquer tratamento precisa de prova científica, né? Seja que ela utilize um critério diferente da medicina alopática, né? Mas ela precisa provar que ela funciona, né? Agora, por outro lado, professora, a gente tem aí os remédios, como a gente disse, e a gente tem, de repente, alguns princípios ativos que não estão nas plantas, mas estão nos vegetais também? Existe remédio produzido através de vegetais? Através do tomate, algas? Algas, existe. Eu não sei exemplificar aqui agora para você, mas existe. Hoje, você tem grandes laboratórios. O fantástico de trabalhar com alga não é só o fato da alga, a parte da composição vegetal da alga, mas são os micro-organismos que vêm acompanhado com essa alga. Então, você tem vários estudos de biotecnologia para desenvolver novas moléculas que envolvem tanto a flora bacteriana ou essa microbiota da alga para produzir novos medicamentos. Isso é uma ciência nova, isso é uma ciência que está sendo desenvolvida, olha, e ela é promissora, ela é promissora. Por outro lado, professora, nós tivemos recentemente também uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que autoriza os farmacêuticos, os profissionais graduados em farmácia, a prescreverem medicamentos que não exijam prescrição médica, como analgésicos e antitérmicos. Como é que a senhora avalia isso? De repente, a gente não pode ter no balcão da farmácia, como era antigamente, aquele prático de farmácia, onde não existia o médico, que dava consulta e ele mesmo preparava os medicamentos e ele prescrevia os medicamentos e esperava os resultados. De repente, hoje, lógico que o farmacêutico, ele é graduado, ele estuda, ele fica 5 anos na faculdade, está apto a entender o uso desses medicamentos e prescrever o uso do medicamento, mas como é que a senhora entende essa função dele a partir de agora? Será que, de repente, a gente não elimina o problema do PA e leva o problema para a farmácia? Não. Eu acho assim que o que é uma emergência é uma emergência. Essa emergência não vai ser tratada na farmácia, de hipótese alguma. Você vai tratar pequenos casos, né, de dor de cabeça, algum mal-estar ou alguma inflamaçãozinha que o paciente tenha, que já é função do farmacêutico. O farmacêutico no balcão de farmácia, se ele for um farmacêutico clínico, né, que é o que a gente espera, e ele tem que se capacitar para isso, porque hoje a gente forma o generalista. Então, o generalista ele tem um leque de opções, mas ele precisa se especializar na área clínica. Então, prescrever, mesmo que seja um analgésico, Fernando, exige conhecimento. Porque, por exemplo, um anti-inflamatório, ele altera a coagulação sanguínea, ele lesa o rim, ele dá úlcera gástrica. Então, quem é que está na minha frente? É uma pessoa idosa? É uma criança? Então, foi muito interessante, eu estava no aeroporto, cheguei, eu fui ao Rio de Janeiro participar de um workshop semana passada, e eu estava no aeroporto e a gente não pode tirar a roupa de farmacêutico só porque a gente está em viagem e tal.
E tinha um pai com 2 crianças do meu lado, a gente estava esperando a mala chegar no aeroporto. E a criança estava meio amoadinha e o pai e a mãe colocaram a mão nela. Você está com febre de novo. Muito interessante. E aí, vamos lá. Cadê o cataflã? Cadê o cataflã? E aí, vamos dar o cataflã para ela. E aí sai a mãe apressada para pegar o diclofenaco. Aí ele fala, vamos dar dipirona também. Pega a dipirona aí para dar para ela. Aí eu não aguentei, né? Então, por quê? Vamos lá, a criancinha tinha 8 anos de idade. O que a gente sabe? Que o diclofenaco, ele não deve ser administrado para crianças com menos de 14 anos. A gente tem que saber disso. Então, não pode. Se você dá o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, analgésico e antipirético, pirético é que abaixa a febre, né? A gente chama de antitérmico, mas o correto é antipirético. Você não precisaria dar a dipirona, certo? Então, é um ou outro. Mas, no caso, tinha um erro ali. A menininha tinha 8 aninhos de idade. Aí eu não aguentei. Eu falei, olha, vamos conversar, né? Então, eu já expliquei para eles tudo isso. Então, isso que eu estou lhe dizendo é válido para o farmacêutico clínico. Ele tem que ser capaz de identificar quem é a pessoa que está na frente dele, se essa pessoa está fazendo uso de por exemplo, um anti-inflamatório pode reduzir o efeito de um antihipertensivo e a pessoa voltar a ter a pressão alta. Um anti-inflamatório pode reduzir o efeito de um anticoncepcional e ela pode engravidar. Então, quem é que está na minha frente, né? Então, mesmo que seja um medicamento isento de prescrição médica, que seja para uma enfermidade não tão grave, eu preciso saber quem é esse paciente, eu preciso fazer uma boa anamnese, preciso saber o que ele está tomando. E o farmacêutico tem que ser preparado para isso. Então, inclusive, o Conselho Federal de Farmácia, ele está incentivando, né, está solicitando que os farmacêuticos que atuem na área de prescrição, que eles façam esses cursos de farmacoterapia. A gente está propondo um para o Unisvo, quem sabe sai algum para o ano que vem, né, na área de farmacoterapia ou farmacologia clínica, né? E também não é no balcão ali, naquele tete-a-tete de pé que você vai fazer uma avaliação. Precisa ter um consultório. Precisa ter um consultório do lado, esse paciente tem que ser examinado tudo. Só para dar mais um exemplo, um medicamento antigripal que contenha fenilefrina, que é um descongestionante nasal, pode fazer a grávida entrar em trabalho de parto. Então, é um antigripal, é um medicamento sem prescrição, mas você tem que tomar cuidado, porque é um medicamento que aumenta a contração do útero, então você pode expulsar o nenê. Então, veja, não é uma coisa simples. Eu sou muito a favor de que o farmacêutico exerça o papel dele, de farmácia clínica, passe uma orientação, tenha o seu consultorinho na farmácia, muito bem assim, equipado para atender o paciente, mas que ele seja treinado realmente para fazer uma boa anamnese e para fazer uma boa orientação. E por que muitas vezes algumas farmácias não hoje ministram mais a injeção? Então, você tomava um remédio injetável ou pedia esse remédio injetável, muitas vezes sem prescrição médica, e o farmacêutico já aplicava. Hoje não pode mais. Por quê? Nossa, Fernanda, uma excelente pergunta. Quando eu comecei a dar aula, né, eu falava do risco que era isso, que eu achava que a gente, enquanto país, a gente estava pecando na vigilância desse procedimento. Teoricamente, Fernando, qualquer injeção, qualquer aplicação pode gerar um choque anafilático. Se o paciente desenvolver um choque alérgico, um choque anafilático generalizado na sua farmácia, quanto tempo você aguenta ficar sem respirar, Fernando? Alguns segundos e morre, né? Então, né? Então, porque o choque anafilático fecha a glote. E aí você vai ficar sem respirar. Você tem minutos para salvar a vida do paciente. E na farmácia você não tem esse recurso. Então, o que é correto? Aplicação de injetável, a gente faz um local que você possa ressuscitar o paciente. Esse é o correto. Medida corretíssima da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Dou parabéns para eles, entendeu? Era muito risco que o farmacêutico corria fazendo essa aplicação na farmácia. Hoje pode, mas desde que exista a receita do médico, é isso? Para poder... Alguns medicamentos, como penicilina, por exemplo, não. Você vai no ambulatório para fazer a aplicação. Aí tem que ser um enfermeiro ou médico para fazer isso. Por exemplo... Por causa da estrutura que a senhora está falando. Isso. O diclofenaco, ele era
prescrito muito sem prescrição Diclofenaco médica. é para atuar no âmbito. Como anti-inflamatório, Anti-inflamatório. Né? Então, Cataflam, Voltaren, Tá. são exemplos dele. Dor nas costas, vou tomar uma injeção para melhorar. Isso. Só que, às vezes, a aplicação de um anti-inflamatório gerava algumas reações no local da aplicação. Então, por exemplo, nunca se deve usar um injetável desse, daí que é intramuscular profunda, no deltoide, porque você vai lesar esse músculo. Tem que ser glúteo profunda. Quantas injeções mal aplicadas a gente viu aplicando no braço, no deltoide, que levou à lesão desse músculo? Então, e aí o que ocorre? Leva a lesão do músculo, o que vai acontecer? Eu tenho fotografias aqui que depois a gente pode até disponibilizar. Você leva necrose, perda. Né? Perda de função, lesão, você machucou. Você perde, você fica com feridas enormes, cicatrizes enormes no braço. Então, injeção, o melhor que existe é que a gente use um ambulatório para aplicar. E que eu tenha uma forma de ressuscitar esse paciente se ele entrar em choque anafilático. Né? E que ele seja, conforme as especificações que estão escritas na bula, não faça misturas. Qual era a mania que a gente tinha? Para tirar a dor do paciente, eu vou aplicar um pouquinho de lidocaína junto com o medicamento, porque a lidocaína, a xilocaína é anestésica local. A gente não pode esquecer que a xilocaína é vasodilatadora e ela pode ser absorvida. Se a xilocaína for absorvida, você tem uma arritmia cardíaca. O que vai acontecer? Então, não fazer misturas que não estão previstas, né? Você quer beneficiar o paciente, mas às vezes você vai pôr em risco a vida dele. Então, medicamento não é brincadeira, né? Medicamento ele tem que ser seguido aquilo que está na orientação, o que está escrito na bula. Se é para aplicar o medicamento intramuscular profunda, glúteo profunda, e sem misturar com qualquer outro medicamento, faça dessa forma. O laboratório sabe quais são os riscos, já testou desse jeito. Não mete tudo dentro da mesma seringa. Isso vai gerar interações ou incompatibilidades que vão levar a risco para o paciente. E isso ocorre ainda, professora? Tem esse hábito de fazer? Alguns profissionais mal qualificados ou mal intencionados acabam só com o objetivo de ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa nas farmácias? Olha, eu não sei medir isso. Eu não sei avaliar se isso ainda ocorre. A impressão que eu tenho é que eu acho que eles não são mal intencionados, assim. Eu acho que eles estão preocupados até com a população e querer ajudar, mas na realidade não estão ajudando, né? Então, isso pode acontecer em cidades pequenininhas, onde o paciente pede, né? Por favor, me aplique isso daqui, aquelas famosas antigripais que faziam aquelas misturebas, fazer um né? coquetel. Isso é completamente contraindicada, né? Qual é o risco de você aplicar uma quantidade, um volume elevado de medicamentos misturados no seu glúteo, você ter uma reação, você ficar com uma lesão e uma morte, né? Você está sendo testado, isso não está escrito que foi provado, que tem benefício. Porque cada um tem uma característica, cada um tem um perfil, quer dizer que não é porque deu certo com o vizinho que vai dar certo com você. Exatamente. Professora doutora Luciane Cruz Lopes, quem quiser conversar mais com a senhora, tirar alguma outra dúvida, de repente o assunto é pertinente, quer vir conhecer aqui o curso de farmácia da Uniso ou a mestrado, como é que faz? A senhora tem um e-mail de contato, um telefone, como é que é mais fácil falar com a senhora? Vamos mandar por e-mail, o e-mail da Universidade de Sorocaba. Eu sou professora do mestrado em Ciências Farmacêuticas, né? O meu e-mail é luciane.prof.uniso.br. Então, luciane.lopes@prof.uniso.br. Ok, doutora Luciane, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso no trabalho que a senhora vem desenvolvendo aí na Comissão Nacional de Elaboração de Lista de Medicamentos, na Organização Mundial de Saúde também. Tenho certeza que foi muito útil para quem está nos acompanhando, poder esclarecer e tirar algumas dúvidas, eliminar alguns tabus, né, e evitar simplesmente remédios placebo que está gastando dinheiro. Muito bem, muito obrigada, Fernando. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá do Facebook, curta lá, é Uniso Comunidade. Você também pode rever agora todas as entrevistas que já foram ao ar no nosso canal do YouTube. É só procurar por Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!